Olá, aluno, aqui quem fala é a Aline Ferreira, sou professora de Geografia da Prefeitura Municipal de Guapimirim e estou aqui para apresentar o conteúdo de Geografia do quarto bloco de atividades pedagógicas. Vou começar falando da colonização da América. Como nós sabemos, a América foi descoberta pelos europeus. Após essa descoberta, após esse acontecimento, diversos países do velho continente dirigiram-se para a nova terra. Esses países, os principais países foram Portugal, Inglaterra, Espanha, França e Holanda. O processo de colonização dividiu a América em América anglo-saxônica e América Latina. A América anglo-saxônica, em destaque azul, ela é composta apenas por dois países, Estados Unidos e Canadá. A América Latina, em destaque em amarelo, ela é composta por outros demais países. A América anglo-saxônica, como eu falei, formada apenas pelos Estados Unidos e Canadá, ela teve um processo de colonização diferente da América Latina. A colonização de povoamento. O que quer dizer colonização de povoamento? Colonização de povoamento quer dizer que o interesse da metrópole era povoar e desenvolver o lugar. Ou seja, nesse tipo de colonização, a intenção não estava ligada à exploração das riquezas com a finalidade de exportá-las, enviá-las a metrópoles. E sim estava ligada ao abastecimento dos próprios habitantes. Em suma, as riquezas produzidas permaneciam no país. Essa característica, esse modelo de povoamento, de colonização, eles foram, assim, foi fundamental a importância para que os países dos Estados Unidos e Canadá se tornassem grandes nações, ou seja, grandes potências mundiais, até hoje. Já a América Latina teve um processo de colonização diferente, colonização de exploração. O que seria essa colonização de exploração? Eles apenas forneciam riquezas oriundas da natureza, madeira, pedras preciosas, etc. E cultivava produtos tropicais, cana-de-açúcar, café, borracha. Em resultado dessa intensa exploração, os países latinos herdaram desse período um grande atraso socioeconômico, que reflete atualmente. Ou seja, eles exploravam e exportavam. Agora nós vamos falar das organizações internacionais. O que seriam essas organizações internacionais? Elas são instituições internacionais que agregam em si ações de vários países sobre um objetivo ou um bem comum. Eles atuam desse modo a partir de diversas causas ou missões, sendo essas abrangentes ou específicas. Podemos citar exemplo aqui da ONU, Organizações das Nações Unidas, e do FMI, Fundo Monetário Internacional. A ONU, por exemplo, é considerada por muitos como o principal organismo internacional, estatal mundial. As suas ações, elas são condicionadas aos termos empreendidos pelos seus países membros. São 5. Sobretudo, aqueles que compõem o Conselho de Segurança, que são os países permanentes. Quais são esses países, esses 5 países permanentes? São Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Rússia, além dos 10 países temporários. Ou seja, o Conselho de Segurança, qual a diferença dos países permanentes para os temporários? Que esses países permanentes, eles têm um poder de veto de qualquer decisão, diferente dos países temporários. O FMI, Fundo Monetário Internacional, é uma organização internacional criada na Conferência de Bretton Woods, nos Estados Unidos, em 1944. O objetivo inicial era ajudar a reconstruir o sistema monetário internacional, depois da Segunda Guerra Mundial, um período pós-guerra. Ou seja, financiava o desenvolvimento, principalmente dos países emergentes. A FMI trabalha para promover a cooperação monetária global, garantir a estabilidade financeira, facilitar o comércio internacional, e entre outros. Agora eu vou falar do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte.
Ele é um bloco econômico, assim como nós temos aqui também na América do Sul, o Mercosul. Ele é formado por 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Estados Unidos e Canadá, que fazem parte da América anglo-saxônica, como eu falei anteriormente. Ele tem como objetivo o fortalecimento das relações comerciais entre esses países. Ou seja, a estratégia estadunidense de criação desse bloco visou que enfrentar a concorrência do mercado internacional, principalmente o europeu e especialmente o asiático, que tem tido uma vigorosa evolução nos últimos anos, um grande desenvolvimento econômico, ok? Agora nós vamos para as atividades. Essas primeiras atividades aqui são revisão do bloco de atividades anterior. Ou seja, vamos lá na primeira pergunta. É uma instituição internacional voltada para garantir o controle da produção e das políticas petrolíferas entre os seus países membros, sendo um dos principais atores na crise do petróleo ocorrida na década de 1970. A afirmação lida faz referência a uma importante organização. Aí você vai analisar qual é e marcar a opção correta. O próximo é para responder. Compare a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança da ONU quanto os seus membros e atribuições, citando as diferenças e semelhanças entre si. O próximo também é para responder. Você descrever as características do crescimento urbano na América do Sul e suas consequências. E a próxima, quais são os principais aspectos da economia sul-americana? Já essas atividades são desses conteúdos que foram apresentados agora, neste vídeo. A questão é, organização que tem como objetivo principal a defesa da paz e da segurança mundial e a cooperação econômica, cultural e social entre seus membros. Aí você vai analisar e marcar a opção correta, A, B, C ou D. A próxima vem falando, a ONU, embora seja uma entidade que exerça uma grande influência no mundo, tem suas ações condicionadas aos termos empreendidos pelos seus países membros, sobretudo aqueles que compõem um grupo que tem decisões na esfera máxima da organização, chamada de... Aí você vai ver qual a opção correta, A, B, C ou D. E, por último, quais são os países que compõem o NAFTA, que é o bloco econômico que nós estudamos agora? E escreva o objetivo político-econômico deste bloco. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.